Olá e seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Quando pensamos em heróis da fé, o nome de Davi surge quase que instantaneamente. Lembramos do jovem pastor que, com uma pedra e uma fé gigante, derrubou o gigante Golias. Lembramos do rei poeta, autor de salmos que até hoje consolam nossa alma. Lembramos do homem descrito por Deus como um homem segundo o meu coração. Mas, e quando o herói tropeça? O que acontece quando a pessoa que você mais admira, ou até mesmo a pessoa que você vê no espelho, comete um erro devastador? Um erro que mancha sua história e te enche de vergonha. A verdade é que o capítulo mais instrutivo da vida de Davi talvez não seja sua maior vitória, mas sim sua falha mais profunda. Hoje, não vamos falar sobre o Davi do campo de batalha, mas sobre o Davi quebrado e arrependido. Vamos explorar sua queda dolorosa para descobrir uma das lições mais importantes da jornada espiritual. O que fazer quando você decepciona a si mesmo e, principalmente, a Deus? E mais importante, como encontrar o caminho de volta? A história se passa no auge do reinado de Davi. Ele era poderoso, respeitado e vitorioso. A Bíblia nos conta no segundo livro de Samuel que era a época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, em vez de estar com seus homens, ficou em Jerusalém. E em uma tarde de ócio, do terraço do seu palácio, ele viu algo que não deveria. Uma mulher muito bonita, chamada Batseba, se banhava. Naquele momento, o rei que havia vencido leões, ursos e gigantes foi derrotado por um único olhar. A cobiça entrou em seu coração, e um pecado deu início a uma cascata de erros terríveis. Ele mandou buscar Batseba e cometeu adultério com ela, a esposa de um de seus soldados mais leais, Urias. Quando Batseba engravidou, o medo da exposição levou Davi a um caminho ainda mais sombrio. Ele tentou enganar, trazendo Urias de volta da guerra para que ele se deitasse com sua esposa e a gravidez parecesse legítima. Mas a honra de Urias era tão grande que ele se recusou a ter conforto enquanto seus companheiros estavam em batalha. O plano de Davi falhou, e o que ele fez a seguir é a parte mais trágica. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu uma ordem que sentenciava seu fiel soldado à morte, e a enviou pelas mãos do próprio Urias. Urias foi morto em batalha, conforme o plano. Davi tomou Batseba como sua esposa. Aparentemente, o problema estava resolvido, o escândalo abafado. Por quase um ano, Davi viveu com esse segredo pesado, com essa mancha em sua alma. Ele continuou reinando, mas podemos imaginar o silêncio de Deus em sua vida, o peso da culpa não confessada. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não abandona seus filhos, mesmo quando eles erram gravemente. Ele não desistiu de Davi. Em vez disso, ele enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã não chegou com acusações diretas. Ele sabiamente contou uma história a Davi sobre um homem rico que, tendo muitos rebanhos, roubou a única ovelhinha de um homem pobre para servir a um visitante. A ira de Davi se acendeu contra aquele homem rico. Ele declarou que tal homem merecia a morte. E então, Natã olhou nos olhos do rei e pronunciou as palavras que ecoariam por toda a eternidade. Tu és este homem. Naquele instante, o palácio de Davi desmoronou. Não havia mais para onde fugir, não havia mais desculpas, não havia mais encobrimentos. E aqui, amados, está o ponto de virada. Esta é a primeira e mais crucial lição sobre como lidar com nossas falhas. Diante da verdade, Davi não tentou se justificar. Ele não culpou Batseba. Ele não disse, mas outros reis fazem pior. Ele simplesmente se quebrou. Sua resposta foi imediata, humilde e completa. Ele disse a Natã: pequei contra o Senhor. Apenas 4 palavras em nosso idioma, mas que carregam todo o peso do verdadeiro arrependimento. Reconhecer o erro sem rodeios, sem atenuantes, é o primeiro passo para a cura. Enquanto tentamos esconder nosso pecado, ele tem poder sobre nós. Mas quando o trazemos para a luz da confissão, o poder dele é quebrado. Contudo, o arrependimento não apaga as consequências. Natã disse a Davi que, por ele ter se arrependido, Deus o havia perdoado e ele não morreria.
mas a espada jamais se afastaria de sua casa, e o filho que nasceu daquele adultério ficaria doente e morreria. A graça do perdão e a dor da consequência caminharam lado a lado. E isso nos ensina algo profundo sobre a seriedade de nossas escolhas. A jornada de Davi após a confissão nos mostra o mapa para a restauração. Primeiro, ele aceitou a consequência com humildade. Enquanto seu filho estava doente, ele jejuou, chorou e chorou. Mas quando a criança morreu, ele se levantou, se lavou, adorou a Deus e voltou a comer. Ele entendeu que a soberania de Deus estava acima de sua dor. Segundo, e mais importante, ele derramou sua alma em um dos textos mais poderosos sobre arrependimento já escritos, o Salmo 51. Ali ele não pede apenas perdão, ele clama por transformação. Ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, conforme lemos no Salmo 51:10. Ele não queria apenas ser absolvido, ele queria ser mudado por dentro. E aqui está a lição sábia principal que a queda de Davi nos ensina. Deus está mais interessado em nossa resposta à falha do que em nossa capacidade de nunca falhar. Nosso destino não é definido pela gravidade do nosso erro, mas pela sinceridade do nosso arrependimento. A história de Davi não terminou no adultério e no assassinato. Esse foi um capítulo sombrio, mas não foi o último. Porque ele se humilhou, se arrependeu e buscou a restauração, Deus o purificou e continuou a usá-lo poderosamente. Talvez você esteja hoje carregando o peso de um erro. Talvez a vergonha sussurre em seus ouvidos que para você não tem mais jeito, que você decepcionou a Deus de uma forma imperdoável. A história de Davi grita o contrário. A mesma graça que alcançou Davi em seu palácio está disponível para você agora mesmo. O caminho de volta começa com a mesma atitude: reconhecer o erro sem desculpas, confessá-lo a Deus e pedir não apenas o perdão, mas um coração transformado. Nossas falhas não precisam ser nosso fim. Elas podem ser o início de uma dependência mais profunda e de uma experiência mais real com a maravilhosa graça de Deus. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no Palavra Viva Online para não perder nossos próximos vídeos e deixar um comentário abaixo compartilhando sua reflexão sobre esta pergunta. Qual aspecto da restauração de Davi mais te inspira? E claro, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que precisa ouvir esta palavra. Obrigado por sua companhia e até a próxima.